E aí pessoal, tudo bem? Em sistema de telecomunicações, hoje eu quero falar sobre modulação em sistemas pulsados. Vamos lá? Primeiramente eu vou fazer uma introdução ao tema, apresentando algumas características de sinais da portadora. Na sequência eu vou falar sobre o teorema da amostragem e por fim vou apresentar uma classificação desses tipos de sistemas de modulação. Bom, temos aqui uma onda conhecida, uma onda quadrada, mas essa onda vai receber um novo nome. Essa modulação por pulsos vai consistir basicamente na utilização de uma portadora trem de pulsos. E nós vamos poder variar diversas características desse trem de pulsos, como por exemplo, amplitude, duração, período, posição e também o ciclo de trabalho. Então a portadora ela vai ter aqui um conjunto de características que vão permitir muito maior diversidade dos possíveis tipos de modulação que uma portadora senoidal para os sinais analógicos. Bom, a característica que todo mundo já conhece, amplitude, é o valor no qual se estabelece um pulso unipolar quando da sua ocorrência, ou seja, é o valor de pico do seu sinal. Você também deve conhecer o período, que é o intervalo de tempo para o qual se registra o início de um comportamento repetitivo de um pulso. Então, se você olhar aqui, nós temos, por exemplo, uma repetição deste pulso. Temos um nível alto, um nível baixo, nível alto, nível baixo, ou seja, o período ele representa o trecho onde começa a haver a sua repetição. Nós conhecemos aí o período como o contrário da frequência, ou vice-versa e versa-vice. A frequência é o contrário do período. Então você tem que saber identificar a amplitude, tem que saber identificar período. Uma outra característica dos sinais aqui de ondas quadradas, dos sinais aqui do trem de pulsos, é a duração, denominada aqui de tau, tau zero, tau é a letra grega. E isso vai identificar aqui o tempo no qual o pulso permanece na amplitude máxima. Então é como se você estivesse dizendo qual é o tempo em nível alto. Este vai ser aqui a característica de duração. Uma outra característica também do trem de pulsos é a posição, denominada aqui de delta, delta zero. Bom, a posição, gente, ela vai estar mais relacionada com o início e o fim do seu sinal. Tá? Então, de modo geral, para a portadora, no caso aqui, é mais comum a gente falar da fase inicial ou da posição inicial. Então, quando a gente for trabalhar com a modulação propriamente dita, uma das características que nós vamos observar é com relação à posição. É similar ao que se faz na modulação, por exemplo, do tipo PS, PSK. Uma outra característica, esta é uma característica indireta, que é chamada de ciclo de trabalho, que vai determinar aqui uma relação entre a duração e o período do pulso, e isso vai ser expresso de forma percentual. Então você tem uma relação de quanto o seu sinal ficou em nível alto com relação ao trecho todo, ao seu período, e isso você irá representar de forma percentual. Bom, na verdade, quando se utiliza esse trem de pulsos, é tomada aí, uma relação de amostras do sinal modulante. Isso utilizando a sua portadora trem de pulsos. Bom, essa tomada de amostras ela não pode ser feita de qualquer maneira. Ela tem que respeitar intervalos de tempo, de forma que você consiga realmente caracterizar aquele sinal, o seu sinal modulante, aquilo que você quer realmente transmitir. Então, existe um teorema que rege toda essa modulação em sistemas pulsados, que é chamado de teorema de amostragem. Teorema da amostragem. Bom, o teorema da amostragem tem o seguinte enunciado: um sinal limitado em faixa, sem qualquer componente espectral acima da frequência FM, ou seja, acima da frequência modulante, fica perfeitamente caracterizado se você tirar amostras instantâneas de seus valores e essas amostras forem tomadas a intervalos de tempo de forma que resultem uma frequência de portadora maior que 2 vezes a frequência modulante. Bom, então o que isso quer dizer, em outras palavras, é que se você tiver uma portadora trem de pulso com a frequência F0 e um sinal modulante cuja sua frequência máxima é FM, para que você possa trabalhar com a amostragem, você deverá efetuar uma modulação com uma frequência de portadora maior ou igual 2 vezes
a frequência do sinal modulante. Mas por que você deve, respeitar o teorema da amostragem? Bom, é que se você respeitar o teorema da amostragem, você vai poder reconstruir o seu sinal original que foi amostrado. Então, este teorema garante que se a sua frequência de portadura do seu trem de pulsos for maior do que o dobro da frequência modulante, você poderá reconstruir o seu sinal muito próximo do sinal original. Vamos ver aqui uma classificação para a modulação em sistemas pulsados. Bom, em vista da série de características definidas aí para um trem de pulsos, as características de amplitude, duração, ciclo de trabalho, nós podemos agora definir aí os tipos de modulação utilizando essas características aí de portadura. Bom, então se a gente levar em conta o conceito que a modulação consiste em alterar alguma dessas características da portadura proporcionalmente de acordo com o sinal modulante, então uma portadora trem de pulso vai permitir diversas modulações. Por exemplo, se nós trabalharmos na amplitude, nós teremos aí a modulação em amplitude de pulsos, ou do inglês Pulse Amplitude Modulation, também conhecido como PAM. Se trabalharmos na largura ou a duração do pulso, nós teremos uma modulação em largura de pulso, Pulse Width Modulation, PWM. Se trabalharmos na questão da posição do pulso, nós trabalharemos aí com modulação por posição de pulso, ou Pulse Position Modulate, também conhecida como PPM. Bom, existe ainda uma outra modulação, que é um processo que aproveita essas características binárias aí dos pulsos, do valor 0 ao valor 1, ausência ou presença, on ou off, e aí esse sistema é conhecido como PCM, muito importante, Pulse Code Modulation, ou modulação por codificação de pulsos. E esse sistema PCM ele faz uma modulação realizando uma codificação digital destes pulsos. Então, se você olhar na gama de combinações com portadora analógica, informação analógica, digital, portadora digital e informação analógica ou informação digital, com a portadora digital com o nosso trem de pulsos, nós podemos trabalhar aí na informação analógica com o PAN, PWM, PPM, ou se trabalharmos com uma informação digital, com o seu sinal modulante digital, nós utilizaremos aí o PCM e algumas variantes desse tipo de sinal. Bom, galera, com relação a essa introdução aí à modulação em sistemas pulsados, era isso que eu queria mostrar para vocês. Que todos estejam bem, forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal.